Fala, meus amados! Hoje vamos concluir a leitura do livro As Diferenças entre o Judaísmo e o Cristianismo. Hoje é o último capítulo, capítulo 8, onde vamos falar sobre Jesus. É muito importante começar dizendo que o intuito dessa leitura não é julgar A, B, C, enfim, é realmente a gente buscar a verdade, buscar conhecimento, né? E claro, você que tem um contraponto, uma outra visão, outro entendimento, e principalmente baseado em algo que realmente faz sentido, porque não adianta eu ter um entendimento de algo que vem do meu ser e não tenho base, aí é uma imaturidade. Então, por isso que a gente vai atrás de conhecimento, vamos relacionar coisas da Bíblia, principalmente do Novo Testamento, que é onde realmente são as passagens que descreve Jesus, para realmente entender aonde temos pontos muito interessantes. E vocês vão se surpreender, eu preparei um material muito bem elaborado, creio que vocês vão ficar surpresos com coisas que vamos ver, conflitos gravíssimos que vamos ter que, vamos não, né, porque não é o meu caso, mas quem realmente segue Jesus vai ter um pouquinho de dificuldade com essas passagens, uma vez que elas conflitam. Se eu acreditar em A, eu desacredito de B, e isso não sou eu que estou falando, nós vamos ler juntos e compreender e crescer em sabedoria. Amém, meus amados? Então vamos lá, grifei algumas partes, vamos começar aqui onde fala. Para os judeus, será que Jesus ele foi o quê? Qual é a visão de Jesus? Desculpa. Para os judeus. Jesus foi nada mais que um mestre, um profeta ou um rabino? Essa é a reflexão aqui que a gente já começa. E aí vamos. O cristianismo é baseado na doutrina da encarnação, o que significa dizer na crença que Deus estava em Cristo, não em escrituras, doutrinas, milagres, experiências subjetivas ou formas sacramentais, mas numa pessoa histórica, no Espírito de Cristo, na sua palavra, na sua vida e na sua morte. Como resultado, a virtude e perfeição cristãs consistem na imitação de Cristo, enquanto para o judeu a bondade está atrelada à tentativa de imitar por aproximação a perfeição de Deus, pois o judaísmo não reconhece a encarnação do ser divino. Isso aqui é muito importante. Aqui nós começamos a elucidar a diferença de Deus para o cristão, de Deus para os judeus. O Deus do cristão, obviamente, é Cristo. Então ele crê que Jesus, a figura, o homem encarnado, é Deus, o Trinitário, Pai, Filho e Espírito Santo. Já o judeu, um monoteísta autêntico, não reparte Deus em três frações. O Deus fracionado para ele nunca vai existir. Então ele tem muito cuidado em zelar pelo monoteísmo, zelar por somente um Deus, entender que não existe, nunca houve para os judeus o entendimento, e não existe passagem na Bíblia que sustenta para o judeu essa fala, onde crer que Deus viria ser humilhado, crucificado, ainda mais pelos nossos pecados. Aí é um entendimento muito claro dentro do meu ponto de vista, uma vez que não faz sentido nenhum Deus criar uma criatura onde ele reconhece que ela não deu certo. Então seria um próprio reconhecimento de um ser divino tendo que reconhecer que o que ele fez deu errado. Conceito de Deus para... Não, isso aqui nem precisa. O judaísmo, por outro lado, afirma que Jesus não foi o Messias. Aqui uma parte muito... vamos chegar lá. O judaísmo, por outro lado, afirma que Jesus não foi o Messias, pois não realizou as esperanças messiânicas, não estabeleceu a paz universal e a justiça social para toda a humanidade, nem redimiu o povo de Israel, nem tampouco elevou as montanhas do Senhor acima do topo das outras. Existem promessas para o Messias. Uma delas é a paz na humanidade. Ele vem para trazer a paz na humanidade. Ele vem de uma linhagem de Davi. E aí há algumas controvérsias onde, se Jesus veio de uma virgem, logo José não teria como ser o seu pai, né? Então, e aí, esse é um ponto que já refuta a questão do Messias como sendo Jesus. Amém, meus amados? Aqui é um ponto importante. Ó,
Seu próprio exílio e falta de um lar e a continuação da guerra, pobreza e injustiça são provas conclusivas de que o Messias ainda não chegou, pois a sua vinda, de acordo com as promessas proféticas, apressará a redenção do povo de Israel do exílio e a redenção de todo o mundo dos males de guerra, pobreza e injustiça. Aqui foi o que eu ressaltei para vocês. Foi defendida a tese que Jesus não se considera o Messias e que esse papel foi atribuído a ele posteriormente pelos seus autores dos evangélicos. Não estamos aqui preocupados em criticar o Novo Testamento. Foge ao objetivo do nosso tema tentar concluir quais pronunciamentos atribuídos a Jesus são autênticos, os quais não são. O que realmente importa não são as exatas palavras que Jesus pronunciou, mas o espírito das mesmas. Não resta dúvida, entretanto, que nos evangélicos temos o ipsimus spiritus de Jesus. Aparentemente, a tradição ligada a Jesus deve ter fornecido aos escritores dos evangélicos uma base suficiente para enfatizar seu caráter messiânico. Pode então Jesus ser classificado pelo menos de profeta do ponto de vista judaico? Pergunta interessante, e a resposta é curta e grossa e clara: não, pois ele não atendia aos padrões de profecia hebraica exemplificada pelos profetas dos primórdios ou por aqueles mais recentes. O profeta hebreu, no seu todo porta-voz de Deus, nenhum dos profetas de Israel alguma vez pregou em seu nome, ou por sua própria responsabilidade. O eu dos profetas é Deus. O eu de Jesus, entretanto, é ele próprio. Um profeta não deve aumentar ou diminuir, isto é, acrescentar ou revogar qualquer um dos mandamentos da Torá. Jesus, por outro lado, fez exatamente isso. Sua ênfase exagerada na ética e na deliberação viola a lei ritual, o desqualificaram como profeta. A ênfase de Jesus em seus próprios ensinamentos, a maioria dos quais contrário ao verdadeiro espírito da profecia hebraica, culminou em sua reivindicação de possuir proximidade especial com Deus, proximidade não compartilhada nem mesmo a semelhante de qualquer outro ser humano. Assim ele declarou: tudo me foi entregue pelo meu Pai, e ninguém o conhece o Filho senão ao Pai, e ninguém conhece o Pai senão ao Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim. Ou seja, vou parar por aqui. Ninguém conhece o Filho senão ao Pai. Então os profetas não conheciam o Pai. Como é que era esse? Deus entregou a Torá para um desconhecido, né? Porque se realmente ele... Então, Moshe não conversou com Deus, né? Moshe não recebeu a Torá, não teve. Acho que Deus deve ter jogado lá de cima na cabeça dele e caiu. Não é? Porque se não conhece o Pai, ninguém conhece. Aqui ele está sendo enfático, né? Então essa passagem aqui, ela quando eu reflito com poucas reflexões simples, né? Essa é uma delas. Então, como é que os profetas se relacionavam com Deus uma vez que ninguém conhece? Ah, então o Deus era Jesus. Mas se Jesus é Deus, olha, é difícil, meus amados. Mas realmente aqui a gente começa a ter alguns problemas. Vinde a mim todos os que estáis cansados sob o peso do vosso fardo, eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, pois meu jugo é suave e meu fardo é leve. Essa é a fala aqui de Jesus. Aí aqui eles falam: não existe um filho de Deus específico que esteja mais próximo do Pai dos céus que aos outros. E aí as passagens, né? Aqui ele cita várias passagens. Eu sou a luz do mundo, em quem me segue... enquanto eu estou no mundo a luz, eu sou a luz do mundo. Então a luz apagou. Quem me odeia, odeia meu Pai também. E o Pai é ele mesmo. Isso aí é complicado. Existem vários outros pronunciamentos de Jesus como mesmo teor. Representam uma ostensiva, eterna e intransponível negação das convicções e ensinamentos judaicos. Não aceitam uma posição privilegiada de uma pessoa. Deus, do modo
como o judeu o conhece, está igualmente próximo de todos os seres humanos, e a sua proximidade depende do quão próximo eles querem que ele esteja e o quão próximo eles desejam chegar dele. Isso é maravilhoso, meus amados. Aqui é onde o judaísmo me encanta. Não tem essa de, o bispo tá lá em cima, você não alcança. Aqui Jesus, ele é quase o papa, né? Por isso que a Igreja Católica tem essa vaidade, tá me fugindo a palavra, né? Se ela vir, a gente traz ela aqui para elucidar. Mas o ponto é essa necessidade de colocar pessoas que estão independente do seu nível hierárquico, a proximidade não se parte por aí. Deus está aberto a conexões para todos os seres humanos, né? A questão de uma autoridade, pode-se dizer assim, seja numa igreja católica, no judaísmo, ela só demonstra habilidade de conhecimento, ponto. Ela não necessariamente diz respeito à proximidade de Deus. Claro, ele se dedica mais naturalmente, está mais próximo pela sua dedicação, não pelo lugar no qual ele chegou, até porque sabemos, né, como muitas histórias, que muitas dessas pessoas que estão nesses lugares não estão lá por indicações, por uma série de outras coisas que não necessariamente, às vezes, o que faz a pessoa ter proximidade de Deus. Então se engana quem acha que um cargo elevado em determinadas denominações vai fazer dessa pessoa um ser mais elevado do que a outra. Amém, meus amados? Quem é esse homem que até perdoa pecado? Pois tal intromissão nas prerrogativas divinas nunca foi ouvida em Israel. A exacerbação da própria personalidade de Jesus e a ênfase no mas eu digo, em vez de naquele que por quem foi enviado, levou a que certas vezes agisse como se fosse Deus, o Senhor da doença e da saúde, da vida e da morte. Aí ele fala aqui, como o Pai ressuscita os mortos e os faz viver, também o Filho dá a vinda a quem quer. Porque o Pai a ninguém julga, mas confiou o Filho todo julgamento, a fim de que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem honra o Filho, quem não honra o Filho, não honra o Pai que enviou. Aí aquela confusão bonita. Bom, aqui ele está dando a ênfase que o profeta é meramente um instrumento, o profeta não é Deus, né? Se ele fosse ainda um profeta, ele teria a humildade de não dar o mérito a ele, sim a honra e glória a Deus, né? Jesus não fez referência a Deus, apresentando como prova seus próprios poderes. Isso é natural, as pessoas se apegam muito a milagres, né, como são relatados na Bíblia, refutando isso como uma verdade absoluta. E milagres existem tanto para o bem quanto para o mal, por isso que existe a bruxaria, né, e também são milagres, porém são milagres para coisas ruins. Bem, meus amados? E aí nós não estamos falando que Jesus faz milagre de coisa ruim. Você entendeu assim aí, mas que realmente não dá para absorver a maneira como foi dita as coisas como ele colocou, dando todo o mérito a ele, né? Uma vez que nós, como judeus, não cremos nele como Deus, então isso cai por terra para nós. Para você que acredita em Jesus, está tudo certo. Você deve permanecer, nós não estamos aqui para debater sobre isso. Aqui, Jesus operou milagres para fazer o povo acreditar nele. Os profetas hebreus operaram milagres para fortalecer a fé em Deus. Olha a diferença de conceito. Então, para Jesus, e principalmente na ênfase da igreja católica e evangélica, ele tem a referência dos milagres para você creia no milagre, creia nele, o Deus do milagre. Diferente dos profetas que eram somente um canal de Deus e um fortalecimento da fé dos judeus. Aqui, a verdade não pode ser estabelecida por mágica ou feitiçaria. Para o judeu, os milagres são no máximo uma afirmação adicional da verdade, mas ele se recusa a aceitá-los como único critério de retidão de um ensinamento ou crença.
pois sempre haverá perigo latente da magia e bruxaria darem sua contribuição, assim como eu falei recentemente. Amém, meus amados? Aí já estamos caminhando para o fim aqui do livro. Nenhum de vocês que não se despedir de tudo que possui não poderá ser um dos meus discípulos. Isso aqui entra na questão, por isso que muito cristão acha maravilhoso ser pobre, né? Ele vai falar aqui, ó, o ser humano ideal do judaísmo leva uma vida plena como um membro de sua família, devidamente integrado à comunidade e na feliz busca de um trabalho produtivo. Para poder ser um seguidor de Jesus, entretanto, seria preciso romper com todos os vínculos à vida social normal, pois ele exigia: nenhum de vocês que não se despedir de tudo o que possui não poderá ser um dos meus discípulos. Esta renúncia não se estendia somente a posses materiais, mas também à eliminação das afeições naturais pelos membros da família. Eu quero saber quem é o cristão que já abandonou a família e os bens materiais, né? Porque essa passagem aqui, né, principalmente quando se diz sola escritura, como eu gosto de dizer, né, ela é ignorada. Ela é ignorada. Por que a turma não está seguindo aqui? É para seguir, ficou bonito, né? Tá aqui dizendo. Então vocês têm que largar tudo. Não sei nem por que tem que dar o dízimo para a igreja, porque se é para largar tudo, né? Não precisa nem dar dízimo, porque não tem, vai fazer o que com o dízimo? Você tem que largar tudo. Contrariamente à atitude judaica positiva com relação ao matrimônio e à família, Jesus se opunha quase que hostilmente a essas instruções. Até que ponto Jesus desejava que os seus discípulos se desvinculassem de obrigações familiares pode ser julgado a partir desta resposta a um discípulo que ele solicitou: deixe-me primeiro ir e entrar meu pai, e enterrar meu pai. Aí Jesus, a resposta dele foi: siga-me e deixe os mortos enterrarem seus próprios mortos. E aí vamos falar a verdade. O judaísmo considera a dedicação das últimas reverências ao morto uma obrigação de benevolência. O próprio Deus, com o intuito de dar exemplo aos seres humanos, não se nega a demonstrar sua bondade aos mortos. Jesus ordenou a um discípulo para deixar seu pai morto, desenterrado, até que os mortos, aqueles que não aceitavam a mensagem de Jesus, o enterrassem, posição totalmente contrária ao verdadeiro espírito judaico. Aqui é uma outra coisa que é bizarra. Vamos lá. A atitude negativa de Jesus com relação aos deveres mais elementares do filho para com os pais deve ser considerada na análise ao novo tipo de amor que ele supostamente introduziu. É verdade, Jesus exigiu, indo além da letra da lei judaica e sem levar em consideração a natureza humana. Ame seus inimigos e ore para seus perseguidores. Entretanto, de que vale esse ensinamento se seu promotor também rezou assim: aquele que se aproxima de mim sem odiar pai e mãe é inadequado para ser um dos meus discípulos. E aí como é que fica? Olha a loucura que chegamos. Agora começou o conflito de uma forma bizarra, né? Porque agora a gente entende que ele fala que você deve ame seus inimigos. Ou seja, aquele que te odeia, aquele que naturalmente você não tem como amar, porque o amor, ele pode ser construído, mas você vai, então vai lá amar o cara que estuprou, matou seu filho, vai lá amar ele. Me mostra como é que você ama ele. Uma coisa é perdoar. O perdão é maravilhoso, né? Agora, amar uma pessoa, você consegue? Eu não consigo. Se você é hipócrita nesse ponto para falar que você ama, você é um ser muito elevado, muito elevado. Eu nunca vi alguém chegar nesse ponto. Mas Jesus é só ele mesmo. Só ele consegue fazer isso. Aquele que se aproxima, mas o intuito, ele não está falando dele, ele está falando para você fazer. Porque ele é. Então, porque muita gente fala, não, mas ele
tudo é ele. Mas e você? Você consegue fazer o que ele fala? Porque o ponto aqui é para você fazer o que ele está falando. É o que ele está te orientando aqui. Aquele que se aproxima de mim sem odiar pai e mãe é inadequado para ser um dos meus discípulos. Ou seja, eu tenho que amar aquele maldito e odiar o meu pai e a minha mãe. Ninguém fala isso no culto. Por que será que ignoraram essa passagem? Eu queria entender. Eu juro que eu queria entender. Por que vocês não querem falar disso aqui na igreja? É a Bíblia. É só lá a Escritura, né? Mas para falar... Bom, deixa eu ficar quieto que já começa a me dar problema. A lei judaica não ordena que se ame seu adversário, por isso seria antinatural. Ela ordena, entretanto, que evitemos pensar em vingança contra eles. Ainda que o ajudemos numa emergência, pois isto é o que se espera de um ser humano. A lei judaica ordena insistentemente amor e respeito aos pais, maridos, esposas, filhos, irmãos e todos os outros membros da família, e uma precaução irrestrita em amar todos os semelhantes. O amor cristão é frequentemente colocado em oposição ao amor legalismo escrito do judaísmo. Portanto, é oportuno ressaltar que Jesus, conforme representado pelos evangélicos comumente, não cumpria os elevados princípios que pregava. Ora, o fato de Jesus não estar isento da vingança, o que é proibido pela lei judaica, torna-se evidente por ter ameaçado seus oponentes a negar-lhe os reinos dos céus. Então direi a eles diretamente: nunca ouvi falar de você. Afaste-se de mim, você que cometeu um erro. Ou seja, meus amados, se ele veio aqui para perdoar os nossos pecados, mas se aqui você cometeu um erro e ele está falando de se afastar dele, eu já não sei o que é para fazer. Porque realmente a gente precisa estudar para entender. E aqui o estudo ele é conflitante. Eu precisava que os teólogos de plantão viessem aqui e nos ajudassem a entender como é que a igreja... Porque falar das coisas boas é maravilhoso, aí fica lindo. O difícil é realmente dar entendimento a passagens como essa, né? Aqui, ó. Aquele que, porém, que me renegar diante dos homens, também renegarei diante do meu Pai que estás no céu. Uau! Agora não é só o homem, vai além, né? Até a natureza sofreu com ele. Vamos lá. Olha só. O quanto Jesus estava longe de ser piedoso e isento de desejo de vingança pode ser avaliado pelo fato de que ele amaldiçoou até mesmo uma árvore, que não produziu os frutos que ele esperava. Assim lemos: de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome, e avistando uma figueira à beira do caminho, foi até ela, mas nada encontrou senão folhas. E disse à figueira: nunca mais produzas frutos. E a figueira secou no mesmo instante. Jesus estava bem distante da santidade necessária para prontamente retribuir o mal com o bem, o que fica bastante evidente em suas inúmeras parábolas e ameaças diretas aos seus inimigos, quando prometia punição futura ao reino dos céus. Aí ele fala que assim ele dirigia-se àqueles que não optavam por segui-los, ou seja, que é o que acontece hoje, né? Ou você aceita Jesus, ou você vai queimar no fogo do inferno, Satanás vai... Uau, uau. E detalhe, bom, eu não vou entrar nesse mérito, nós estamos falando de Jesus, senão eu vou desviar o foco. Apartai-vos de mim, malditos. Jesus. Para o fogo eterno preparado para o diabo e para os seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Fui forasteiro e não me reconheceste, e não me recolhestes. Estive nu e não me vestiste, doente e preso e não me visitaste. Uau! Existe também uma contradição sem solução entre a beatitude de Jesus. Bem-aventurados que promovem a paz, porque serão chamados de filhos de Deus.
E a sua declaração: não penses que vim trazer a paz à terra. Se não veio trazer a paz à terra, já não pode ser o Messias. Ponto. Não vim trazer paz, mas a espada. Ora, mas ele não veio para ser crucificado, para ser perdoado pelo sangue que foi derramado, toda aquela história, e já está pago? Aí eu não sei. Agora ficou meio complicado. Com efeito, vim contrapor o homem ao seu pai. Ora, a sua filha, a sua mãe, nora e sogra. Em suma, os inimigos do homem serão seus próprios familiares. Uau! Então aqui ele está enaltecendo que a família é um problema, né? Então, para que vocês estão casando? Né? Porque se a família é um problema, é só seguir Jesus, não deve ter mais casamento. Aqui está claro. Oxe, vocês estão seguindo Jesus. Jesus está falando aqui, ó, não vim trazer pai, ó, o homem é pai. Meu Deus, olha. Bom, acho que aqui o livro já está bem. O que eu queria falar do livro, eu fecho o livro com essa passagem que realmente é bem delicada. Eu tenho que ter muita cautela a falar, porque eu já tenho problema, né, de comportamento. Se eu falo realmente o que eu penso, isso tem me ajudado muito a ter cautela na fala, realmente não expor os pensamentos de uma forma arbitrária. Mais uma vez eu quero me desculpar aqueles que se sentem ofendidos, às vezes da maneira que posso falar, mas é que é muito difícil você falar de coisas como essa, você olhar um âmbito familiar, que é a coisa mais maravilhosa. Para mim, a maior bondade que Deus deu para o ser humano é o âmbito familiar. A família realmente é o seio da alegria da humanidade, né? O regozijo do ser humano, ele provém através da família, filhos, isso é maravilhoso. E você ouvir uma passagem cretina como essa, né? Ninguém fala, isso aqui não é interessante, isso aqui não vai dar like, não vai engajar, e ninguém vai querer dar dízimo para essa passagem, turma. Eu vou falar o português claro. Então isso aí é a realidade do Novo Testamento. Agora nós vamos ter um problema maior. Porque esse aqui a gente ainda, uma historinha bem contada, o pastor consegue, né? Ele vai dizer, não sei, os teólogos, né? Eu queria ouvir um pouco eles, como que eles... Eu vou pesquisar então até sobre essa passagem, qual a visão dos teólogos. Inclusive eu, ano que vem, me formo em teologia e farei parte dessa turma, porém de uma forma diferente, porque não é que sou teólogo que compactuo com coisas como essa. Amém, meus amados? Agora nós vamos começar a entender. Então, hoje nós estamos no ano de 2024, e tudo isso porque, né, a igreja crê que o ano zero é o ano do nascimento de Jesus. Não é isso, meus amados? Isso é o que contaram pra gente. Agora nós temos um problema a começar a traçar aqui agora. Pois em Mateus, com base na história de Herodes, que mandou matar todos os meninos de 2 anos de idade para baixo, seu reinado durou até o ano 4 da Era Comum. Morreu e deixou seu governo entre seus filhos. Então a gente entende que Herodes, com essa passagem aqui que é muito clara, o seu reinado durou até o ano 4, e ele morreu nesse ano, 4º ano da humanidade, da nova era, pode-se dizer assim, né? E aí vamos lá, presta atenção, grava isso, ano 4, Herodes partiu. Com base nesses dados, sabemos que Jesus nasceu entre o ano 4 e o ano 6 da Era Comum. No ano 0, e não no ano 0 como é tido a tradição cristã. E por quê? Vamos chegar lá. Já com base em Lucas, ele menciona que o que fez ele ter nascido na cidade de Belém seria por conta de um recenseamento do mundo, o que já é um exagero, pois seria mais especificamente de Roma. As fontes da história relatam o que seria um censo de Quirino. O problema é que ele ocorreu no ano 6 da Era Comum. Assim, temos um grande problema histórico, pois, enquanto Mateus menciona Jesus ter nascido no reinado de Herodes, que seria até o ano 4,
correto? Pois, como a gente leu no início, Herodes partiu deste plano no ano 4. Então aqui começa o problema. O problema é que ele ocorreu no ano 6 da Era Comum, esse censo, ok? Assim, temos grande problema histórico, pois, enquanto Mateus menciona Jesus ter nascido no reinado de Herodes, o escritor de Lucas menciona o censo de Quirino tendo a ver com o nascimento de Jesus. Olha o conflito que a própria Bíblia traz para vocês, meus amados. Então, ou eu vou crer na passagem de Mateus, ou eu vou crer na passagem de Lucas. Aí você vai ter que escolher, pois as duas, elas conflitam uma com a outra, né? Como é que a gente faz com essa questão? Aqui nós temos um problema, né? Mas tudo bem, vamos dar continuidade. O fato de Jesus... Não, aqui é a prova do Messias. Eu não quero falar sobre o Messias, porque para mim o Messias ele tem tanta clareza que não é, que eu acho que desnecessário a gente dar ênfase nisso, tá? Ah, legal, ó, vamos lá. Vamos ler agora aqui um pouco, que vocês vão entender. Eu estou dando uma destrinchada aqui para ficar bacaninha. Ok, vamos ler Gálatas, capítulo 1, do versículo 11 ao 17. Meus irmãos, eu afirmo a vocês que o evangelho que eu anuncio não é uma invenção humana. Eu não o recebi de ninguém. Isso aqui é Paulo falando as cartas de Gálatas. Eu não recebi de ninguém e ninguém ensinou a mim, mas foi o próprio Jesus Cristo que revelou a mim. Então, olha, aqui eu preciso parar e pensar. Eu não recebi de ninguém. Ou seja, é tudo que o cristão mais quer, porque a grande maioria não estuda. E o que eles esperam? Essa passagem de Paulo, porque ele fala aqui, ó, eu não recebi de ninguém, ninguém me ensinou. Ora, então a hora que ele caiu do cavalo, ficou cego, ele teve uma revelação divina. Ali foi que ele aprendeu tudo. Então você que provavelmente se dedica, e todos os sábios de abençoada memória que dedicaram vidas inteiras ao estudo de sabedoria divina, nós somos tolos, porque realmente a gente deveria ter caído do cavalo. Eu vou ver se eu ando de cavalo, caio do cavalo, fico cego e tenho a revelação divina, porque é só assim para compreender, né? Ó, não recebi de ninguém e ninguém ensinou a mim, mas foi o próprio Jesus Cristo que foi revelação. Ó, revelação, ponto. Vocês ouviram falar de como eu costumava agir quando praticava a religião dos judeus? Sabe como eu perseguia sem dó e piedade a igreja de Deus e fazia de tudo para destruí-la? Quando praticava essa religião, eu estava mais adiantado do que a maioria dos meus patrícios da minha idade, e seguia com mais zelo do que eles as tradições dos meus antepassados. Porém, Deus, na sua graça, me escolheu antes mesmo de eu nascer e me chamou para servi-lo. E quando ele resolveu revelar para mim o seu Filho, a fim de que eu anunciasse aos judeus a boa notícia a respeito dele, eu não fui pedir conselhos a ninguém. Humilde ele, né? Pediu conselho para ninguém. Ele ouviu. Ele já era rebelde, né? Já vale ressaltar que ele já era perturbado. Porque um judeu autêntico, ele não precisa perseguir ninguém. A gente vê a postura do judeu hoje, o que eu conheço. Pode ser que tenha alguns atribulados igual ele, mas a postura de um judeu autêntico que estuda e tem consciência do que faz, o judeu não tem perfil de perseguidor. Muito pelo contrário, as portas são fechadas para que você acesse o judaísmo, uma vez que o judeu ele reconhece que você precisa se dedicar
para realmente fazer parte do judaísmo, ser um membro de uma comunidade judaica. Não é bagunçado do jeito que esse jovem fazia. Não tem que perseguir ninguém, não precisa fazer nada, não tá nem, e detalhe, não estão nem preocupado com o que você está fazendo. Esse é o ponto, o judeu ele vive assim. Então me estranha ouvir esse tipo de coisa, é muito estranho isso, meus amados, para falar o mínimo, não vou esticar, tá? Então aqui é o que ele não pede conselho a ninguém, soberbo, não pedir conselho a ninguém. Maravilhoso. Então, vamos viver assim. Não precisa pedir conselho para ninguém. Vai você, valente. Vai lá, faz tudo do seu jeito, se arrebenta inteiro mesmo. Isso aí. Parabéns. E também não fui até Jerusalém para falar com aqueles que eram os apóstolos antes de mim, ou seja, aqueles trouxa que estavam lá, que tinham mérito, por algum motivo, né, poderiam estar ali, né, enfim, não quer saber deles também, né? Ok. Pelo contrário, fui para a região da Arábia e depois voltei para Damasco. Aqui nós vamos começar, isso depois se vocês quiserem eu posso compartilhar o link do vídeo no qual assisti um rapaz maravilhoso, um historiador, e ele realmente demonstra, ele põe ali no vídeo dele todo o trajeto no qual Jesus percorreu, e é agora que nós vamos entrar no conflito desse trajeto. Ok, então tá falando que ele foi para a Arábia e depois foi para Damasco, tá? Carta aos Gálatas, capítulo 1, do 18 ao 24. 3 anos depois fui até Jerusalém para pedir informações a Pedro e fiquei 2 semanas com ele. Não falei com nenhum outro apóstolo, a não ser com Tiago, irmão do Senhor. O que estou escrevendo a vocês é verdade, Deus sabe que não estou mentindo. E pronto, começou. Olha, preocupante isso aqui. O cara que está falando a verdade não precisa nem se explicar, né? Mas tudo bem. O que eu estou... tá. Depois fui para as regiões da Síria e da Sicília. Durante esse tempo, as pessoas da igreja da Judéia não me conheciam pessoalmente. Sei, tá. Então vamos entender melhor isso aqui depois. Elas somente tinham ouvido o que outros diziam. Aquele que antes nos perseguia está anunciando agora a fé que no passado tentava destruir. E louvaram a Deus por minha causa. Nossa! Louvar ao Deus por causa dele. Maravilhoso. Então vai. Agora vamos entender a contradição. Está em dizer que não o conheciam na Judéia. Porém, né? Está falando aqui, ó. Olha a contradição. Vamos lá. Ninguém conhecia ele, né? Ó, contradição está em dizer que não conheciam na Judéia. Porém, Atos 8:1. E Saulo, ou Saul, mais conhecido porque ele tinha o mesmo nome do profeta Saul, né? Aprovou a morte de Estevão. Naquele mesmo dia, a igreja de Jerusalém começou a sofrer uma grande perseguição. E todos os cristãos, menos os apóstolos, foram espalhados pela região da Judéia e Samaria. Como de uma hora para outra, as pessoas no qual ele perseguia, agora não conhece mais. Então, o que ele está querendo dizer? Ele perseguia os cristãos, né? Num período antes. E quando ele foi para lá, de uma hora para outra, ninguém lembrava dele. As pessoas tiveram amnésia. Né? Então, uma hora a turma conhecia ele como perseguidor, mas de outra hora já não conhecia mais. Essa é a passagem que está falando aqui, né? Então é que está falando aqui, ó. Se Mateus estiver certo, em alguns pontos vai estar errado e vice-versa, né? E vamos agora para uma outra parte bacana aqui, turma, que eu peguei alguns slides. Deixa eu virar aqui que vai ficar maior, vai ficar mais fácil da leitura. Ó, Mateus e Lucas, vamos lá. Maria se encontra grávida pelo Espírito Santo. Anúncio angélico do nascimento de João Batista. José não se divorcia por um sonho. Pronunciamento angélico do nascimento de Jesus. José e Maria se casam. Nascimento de João Batista. Magos do Oriente seguem a estrela. Censo mundial, deixa eu ver.
Não, esse aqui não tá difícil. Vamos para outra aqui, que aqui eu não vou conseguir destrinchar para vocês, meus amados. Ah, sim, agora vamos lá. Esse é esse mesmo tema que eu queria ressaltar. Então, aqui, ó, Atos dos Apóstolos e a carta de Paulo. Então, persegui em Jerusalém, Judéia, Atos 8, do 1 ao 3, cartas de Paulo. Os da Judéia não conhecia, Gálatas 1, 22. Em Damasco, os judeus deliberam matar Paulo, Atos 9, 23. Em Damasco, o etnarca, o rei Aretas, delibera prender Paulo. Exatamente. Depois da sua conversão em Damasco, vai para Jerusalém. Atos 9, 25, 26. Depois da revelação em Damasco, vai para a Arábia. Ele foi para onde? Esse é o ponto. Antes do concílio apostólico, Paulo esteve em Jerusalém 3 vezes. Atos 8, 1, 9, 26 e 28 e Atos 11, 29 ao 30. Antes do concílio apostólico, Paulo esteve em Jerusalém apenas uma vez. Gálatas 1, 18. A coleta ocorre antes do concílio. Atos 11, 28, 30. A coleta ocorre depois do concílio. Romanos 15, 25 ao 28. Paulo em constante contato com os discípulos e os demais apóstolos. Atos 9, 19, 26 ao 28. Paulo é um pregador autônomo dos apóstolos. Gálatas 1, 11 ao 12, 16, 17. Somente após 3 anos visitou Pedro por 15 dias. Gálatas 1, 18. Então tudo isso aqui, meus amados, são coisas que de um lado fala uma coisa, do outro lado fala outra. Eu estou trazendo de uma forma muito sucinta, mas se você quiser se aprimorar nesse conceito, você primeiro deve estudar, assim como eu estou fazendo. Você só vai descobrir esses conflitos, e isso na verdade não vai desmerecer. Você tem que entender, principalmente o Novo Testamento, claramente não foi revelado como foi o Antigo Testamento. Então por isso é muito mais fácil você identificar esses conflitos, né? Pois realmente foram cartas feitas por seres humanos, né? Claro, os profetas, né? Assim por dizer, do Novo Testamento, mas realmente você percebe muitos conflitos. O ponto mais importante que eu quero falar sobre Jesus é que eu não quero nem dar ênfase na figura de Jesus, eu quero dar ênfase no que fizer, no entendimento principalmente do âmbito no qual eu estou inserido, que é a teologia. A teologia pegou Jesus, fatiou ele em 3, né? E principalmente colocou ele como o único caminho a Deus, né? Então desmerecendo todo o Velho Testamento, detalhe, chamando a Torá, que ela tem nome, de velho, ou seja, eis que o velho se fez novo. Me entristece muito, inclusive essa semana eu estou tendo a aula de apologética, que são seitas e heresias, e o que eu ouvi em sala de aula é de arrepiar. Eu não vou nem entrar no mérito de falar onde eu estou fazendo isso e aquilo, alguns já devem saber, mas assim, é muito triste ver a postura de um cristão com a necessidade para enaltecer a sua fé. A grande maioria, eles desmerecem toda e qualquer outra denominação. Então, quando a pessoa não tem base sólida para sustentar o que ela fala, esse é o tipo de prática que ela faz. Então, eu sou obrigado a pagar para ouvir que Paulo, né, o grande cavaleiro que caiu e ficou cego, né, ele disse que tudo que ele aprendeu antes era esterco, né? Porque realmente ele se dedicou todo esse tempo a troco de nada. Aí é quando ele teve a revelação, ou seja, você que se dedica, tudo que você faz é praticamente um esterco, porque Paulo, ele teve uma revelação. Por isso que há tanta essa coisa tudo vai ao milagre, à espera de um milagre, porque realmente a turma não entende. E eu vou fazer um paralelo entre uma e outra. Aí você, quando ouve isso numa sala de aula, é muito triste, né? E falam de uma forma bem pejorativa, bem para desmerecer o judaísmo, né? A gente percebe a necessidade de colocar o judaísmo como algo irrelevante, enaltecendo a cristandade como, né, a única divindade da humanidade. E aí isso realmente cai por terra.
uma vez que para sustentar a fala você tem que se escorar no judaísmo. Então, como é que eu coloco aquilo que está a minha Bíblia é ligada do que eu falo que é o esterco. Então, assim, no mínimo, mesmo que Paulo tenha falado aquilo, se no caso o professor, o pastor, tivesse o mínimo discernimento, eu particularmente repreenderia, mesmo quando o cristão ia falar, olha, realmente essa fala de Paulo, ela foi equivocada, porque no mínimo, se você tem o bom senso, você vai falar, pera lá, tudo que você aprendeu, e inclusive está ligado na nossa doutrina, a gente vai falar que é esterco. Então, porque se é o esterco, está fazendo o que ligado na sua Bíblia? Por que o esterco está dentro do meio cristão? E nós precisamos definir isso. Se é merda, vocês estão comendo merda? É isso que vocês estão falando para mim? Porque foi isso que demonstrou, né? E por aí vai. Aí, isso foi a penúltima aula. A última aula, novamente, eu sou obrigado a ouvir o quê? Não, porque a Kabbalah, não, né, não sabe nem falar, mas tudo bem, né, deveria até aprender. Não é cabala, é cabalá. Às vezes a gente fala errado, eu também falo, tá tudo bem, isso aí é o de menos. A, a necessidade de desmerecer, ela demonstra de que forma? Então, quando foi falado sobre a cabala, de uma forma pejorativa, ligando a cabala com a imagem da Madonna. Não é a religião da Madonna. Pronto, não preciso falar mais nada. Vinculei uma pessoa que no meu meio é tido como quase que um demônio, né? Ainda mais agora recente o que foi feito aqui no Brasil, e aí naturalmente eu já coloco aquela doutrina como o esterco. Pronto, não preciso nem explicar mais nada. Quando, na verdade, agora eu gostaria de fazer um convite a vocês. Então, melhor do que você ouvir dos outros que gostam de, né, menosprezar aquilo que está intrinsecamente ligado na sua própria doutrina, que você possa, você por si próprio, assistir uma aula. Vai lá, assiste uma aula de teologia, num âmbito acadêmico, seja lá qual você escolher, e depois eu convido você a assistir uma aula de Kabbalah. E aí realmente vai ser muito mais fácil do que eu querer desmerecer A ou B, você tirar suas próprias conclusões. O que eu posso falar por experiência própria é que somente uma aula, essa que eu tive ontem mesmo, só ela, eu estou há 2 anos e meio fazendo curso de teologia. Se eu juntar todas as minhas aulas de teologia, não dá uma aula só de Kabbalah. Isso por quê? Porque a Kabbalah, ela mergulha com profundidade em assuntos reais do nosso cotidiano e principalmente dos ensinamentos sagrados da sabedoria divina. E isso você vê na profundidade, aquilo que você aplica realmente no seu dia a dia, diferente do que é pregado no âmbito acadêmico de teologia, onde a necessidade de afirmar Jesus como sendo Deus é a base do conhecimento, ou seja, você tem uma ênfase tão grande em querer justificar esse Deus que você não aprende nada além disso. É o que eu vou sair de lá. Ainda bem que eu estou estudando além, porque eu não parei. Se eu tiver, o estudo ele não deve ser parado, ele deve ser contínuo. Então por isso que Deus me abençoou para que eu pudesse continuar e que eu pudesse estar aqui, ó. Esse aqui que me ajudou a entender essas diferenças. E entre outras, não parei por aqui também. Fui buscar historiador, a gente tem que dar abertura e juntar esse quebra-cabeça e aí sim você tirar suas conclusões. Não porque o meu pastor é autossuficiente, eu já fui assim também, um pouco perturbado, mal estudava. Mas quando eu realmente comecei a entender essa necessidade, realmente foi uma libertação. Então, os pontos mais relevantes que nós temos que entender, para mim, esse livro, o grande valor dele é que a gente possa, em primeiro lugar, respeitar as diferenças, né? Algo que é muito difícil, principalmente no âmbito do cristianismo, uma vez que ele se auto-intitula como único caminho. Isso é uma coisa que você até pode crer, realmente se sua crença ela é assim, maravilhoso. Agora, quando você coloca isso diante de uma outra pessoa que está num âmbito diferente, você está sendo arbitrário, você está sendo arrogante, prepotente. Por quê, meus amados? Porque primeiro ninguém te perguntou. Se ninguém te perguntou, quem é você para chegar num âmbito de alguém e querer colocar a sua verdade como absoluta? Para ela a verdade é outra e aí eu devo respeitar, porque é uma questão de escolha, né? Se a pessoa está escolhendo, você pode sim ter argumentos com muito carinho e amor. Isso eu falo, pois eu senti quando eu fui para o judaísmo. Eu senti o cuidado no qual o judeu tem
para falar do Deus do cristão. Ele tem muito cuidado ao ponto de muitas das vezes preferir nem entrar no mérito. Ao ponto de chegar e perceber se isso está fazendo sentido para você, continua. Ele não vai ter essa necessidade de evangelizar. Não vamos evangelizar. Eu achava que era Deus que realmente tocava no coração do homem e fazia ele despertar para um conhecimento espiritual. Mas realmente tem seres humanos que são tão elevados, eles acreditam que eles, por si próprios, dão conta de ganhar. Vamos ganhar almas para Jesus. Maravilhoso. Então, vocês são ministério caçador de almas. É maravilhoso, turma. Então, a turma se intitula, né, nesse nível. E aí é por isso que a gente vê tanta bandalheira, tanta coisa errada. Aí você não pode falar do bispo da igreja, pois o bispo ele pode estuprar, ele pode ser pedófilo, faz a merda que ele quiser, literalmente. E não pode tocar nele porque ele é o bispo. Né, pois a Igreja Católica principalmente se intitula dessa forma, o que o bispo faz, né? Então, esse tipo de coisa, se você não puder... Eu vi o rapaz do Inteligência Limitada, esqueci o nome, Vilela, né, Rogério Vilela, se eu não me engano, falando uma coisa que eu achei maravilhoso ontem. Ontem, eu vou encerrar o nosso tema aqui falando sobre isso. Se você, onde estiver, não tiver um posicionamento de questionamento, então você vai lá e dá o dízimo da igreja. Você tem todo o direito e o dever de questionar o seu pastor para onde está indo aquele recurso. O pastor, como é que está o recurso da nossa igreja? Como é que está canalizando aqui? Por quê? Porque se você tiver... E se o seu pastor, foi o que ele falou, na igreja que ele frequentava, o pastor achava que era ele que mandava e ninguém tinha que pôr o pitaco. Então você fica aí sozinho. Você quer mandar... Por quê? Porque a premissa de uma autoridade é a transparência. Uma autoridade que só quer colocar as coisas debaixo